E aí, aqui é o Kingwell. Recentemente eu andei jogando Monster Hunter Portable Third pro PSP e me deu uma vontade de fazer um vídeo sobre ele. Então nesse vídeo irei explicar quais são os usos e casos onde você pode utilizar a Sonic Bomb para ganhar alguma vantagem. A Sonic Bomb vai longe e tem um alcance decente, mas tem outras coisas no jogo que também simulam o efeito da Sonic Bomb, porém o alcance delas é menor e também é mais difícil de você aplicá-las. Dentre elas nós temos a munição Krag Shot das Bowguns, a melodia Sonic Waves, que você vai encontrar em alguns Hunting Horns do jogo. Aqui vai uma demonstração rápida para provar que eu não estou de zoeira. Barris explosivos também têm esse efeito de Sonic Bomb, porém o tamanho do barril irá afetar o alcance do som. Então você terá muito mais facilidade utilizando os barris grandes do que os barris pequenos. E os monstros também vão ter interações especiais com rugidos. Neste exemplo da tela, a subespécie verde do Nargacuga rugiu perto do Narga normal. Isso fez ele reagir como se tivesse levado uma Sonic Bomb, o que em seguida fez ele ficar enfurecido e rugir por causa disso. Então, esse rugido funcionou como Sonic Bomb para a subespécie verde e assim ela também entrou em fúria. Por norma, Sonic Bombs não afetam os monstros caso eles estejam enfurecidos. Se eu souber de alguma exceção, irei mencioná-la. As canções do Kurupeco e a sua subespécie Crimson podem ser interrompidas caso utilize a Sonic Bomb nesse momento que eles estão cantando. Isso vai deixar eles parados durante um tempo, e isso funciona mesmo que eles estejam enfurecidos. Para o Diablos e a Black Diablos, você tem que acertar a Sonic Bomb a partir do momento em que a cauda terminou de entrar no subsolo. Você ainda tem algum tempo para acertar depois dependendo do ataque que eles decidirem utilizar. O efeito da Sonic Bomb deixa eles presos no chão e lhe permite focar no peito, que é o ponto fraco dele, ou então nos chifres para obter materiais. Nesses casos em que a Sonic Bomb prende o bicho debaixo da terra, saiba que a Sonic Bomb não fará efeito caso o monstro esteja mudando de área se locomovendo por baixo da terra. Desse mesmo jeito, o Agnactor e a sua subespécie glacial ficam presos no chão caso você atire uma Sonic Bomb enquanto estão debaixo da terra. Eles ficam presos por 13 segundos. No caso do Agnactor normal, isso é ótimo, pois a pele dele esquenta e fica amaciada assim que ele entra no subsolo. Então assim que o corpo emergir, você pode encher ele de porrada. No caso do glacial, isso é menos útil, pois ele recupera a armadura de gelo assim que ele se enterra no solo. Então quando você forçá-lo a vir para a superfície, ainda vai ter que bater na pele endurecida. De qualquer jeito, isso ainda é uma oportunidade para causar dano. Nargacuga e sua subespécie Green Nargacuga entram em fúria caso utilize Sonic Bomb neles. Mas caso eles estejam pulando alto no meio do ar ou estejam durante a postura de preparar o salto, nessa instância a Sonic Bomb fará com que eles percam o equilíbrio e caiam no chão. Isso vai lhe dar uma abertura para causar dano neles. Logo após isso, assim que eles se levantarem, eles irão entrar em fúria. Tome cuidado, pois se eles saírem dessa postura de preparar o salto, você irá perder a sua chance de derrubá-los. Então se ligue e atire antes que eles consigam mexer as patas. Enquanto estiverem exaustos, eles não reagem para a Sonic Bomb a menos que estejam na pose de preparar o salto. Caso a Sonic Bomb derrube eles enquanto estavam exaustos, eles só entrarão em fúria após saírem naturalmente da exaustão. O que significa que você pode abusar bastante da Sonic Bomb enquanto eles estão cansados. Tanto o Acantor quanto o Camus têm golpes nos quais eles soltam lasers pela boca, e assim como no caso do Nargacuga, se você acertá-los com a Sonic Bomb enquanto eles estão na pose de iniciar esse golpe, eles irão cair no chão lhe dando uma abertura para causar dano. Eles serão imobilizados por 10 segundos. E lembre-se que isso não funciona quando estão enfurecidos. Então não é uma boa ideia tentar isso naquele laser que o Camus faz em pé. Lembrando que da mesma forma que você perde a oportunidade quando o Narga tira as patas do chão, aqui você perde a oportunidade assim que o laser aparece saindo pela boca.
A Sonic Bomb interrompe temporariamente o Azurus e nisso ele dropa uma migalha brilhante. A interrupção pode acontecer infinitamente, exceto quando ele está em fúria. Já o Lagombi é afetado de maneira similar, porém ele fica parado mais tempo e não dropa nenhuma migalha brilhante com isso. Se ele estiver deslizando em alta velocidade, isso fará ele tropeçar no chão. Depois de levar meia dúzia de Sonic Bombs, o Lagombi entrará em fúria, mesmo que ele não tenha levado dano enquanto isso. Agora vamos para o último monstro, que é o Nibelsnarf. Caso ele esteja debaixo da terra, ele irá emergir de boca aberta tentando morder o caçador. O interessante aqui é que a Sonic Bomb irá atraí-lo para onde você a lançou. E isso serve tanto para tirar ele do seu pé, quanto também para enganá-lo e fazê-lo devorar bombas que você preparou para ele. Isso é muito útil, porque essas bombas irão explodir dentro dele, causando bastante dano. E caso o Nibelsnarf não esteja enfurecido quando isso acontecer, ele ficará imóvel numa pose especial durante um tempo. Durante essa pose, você pode guardar sua arma e apertar círculo para pescá-lo. Ao terminar a pesca, ele estará devidamente vulnerável para você meter porrada. A Sonic Bomb terá efeito no Nibelsnarf mesmo que ele esteja enfurecido. Caso queira conversar sobre Monster Hunter ou combinar de jogar com outras pessoas, deixo aqui novamente o convite de Discord do servidor da Monster Hunter Brasil. Ah sim, aquele papo de sempre. Se curtiu o vídeo, se inscreve, deixa like, etc.